Vamos nos colocar de pé, irmãos. Leamos em uníssono o texto que se encontra no Salmo de número 108, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações. Amém. Respondendo ao chamado do Senhor nas Escrituras, façamos uma oração nesse momento, iniciando o nosso serviço litúrgico. Oremos. Santo Deus e amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, rendemos graças ao Senhor, onde nos encontramos aqui, na Igreja Presbiteriana Cairóis, reunida neste lugar que o Senhor concedeu há 22 anos atrás, para ser construído como um lugar de adoração ao Senhor, uma casa onde o teu povo se reúne para orar, se dirigir ao Senhor. Nos encontramos aqui mais uma vez, mais um dia do Senhor, para continuarmos rendendo graças ao Senhor e cantando louvores a Ti. Escute nossas orações, Senhor, nossa confissão de pecados, os nossos louvores com salmos, hinos e cânticos espirituais, e seja com o Teu povo aqui presente, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ainda de pé, irmãos, vamos adorar o Senhor com alguns cânticos.
continuar louvando ao Senhor com o Salmo de número 62. Espera
Louvado seja o Senhor. Ainda de pé, eu peço que você abra a palavra do Senhor no livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Peço que você escute com atenção a palavra do Senhor. Diz assim: quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém. Podemos assentar. Nesse momento, você, após escutar essa verdade declarada na palavra do Senhor, descobrirá diante de Deus as suas transgressões, confessando os seus pecados, apresentando ao Senhor como está o seu coração nesse momento, certo de que a promessa da parte B do versículo está diante de você. Se você confessa e deixa a sua transgressão, você alcançará misericórdia do Senhor. Tire alguns minutos, alguns segundos para orar. Logo mais quebraremos o silêncio com uma oração comunitária. Podem orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, eis aqui a tua igreja diante do Senhor. Nós apresentamos os nossos corações ao Senhor. Seja propício a nós que somos pecadores. Veja se há no coração de algum irmão aqui presente um caminho mau. Se há, Senhor, guie esse irmão no caminho justo. Mas eu rogo ao Senhor que quebrante esse coração, para que este irmão seja encontrado desse modo diante do Senhor. Que ele encontre misericórdia do Senhor. Que nós, o teu povo, possamos encontrar nesse instante misericórdia da parte do Senhor, conforme nos declara a santa palavra do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem de pé novamente e juntos façamos a leitura do texto que se encontra em Jeremias capítulo 31, do versículo 33 ao versículo 34. Ao passo que lerei o versículo 33 e os irmãos responderão com o versículo 34. Jeremias 31, versículo 33 e 34. Diz assim a santa palavra de Deus: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo.
Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Após escutarmos esse texto que declara perdão a nós, servos de Deus, vamos entoar ao Senhor um cântico espiritual intitulado Salvador Maravilhoso. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, por ele entregue ao Calvário, louco para nos salvar, louco para nos salvar. O Senhor conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça me sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça me sara, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar, só tu nos podes dar. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Com a leitura desse texto, no livro do profeta Malaquias, que damos início então a esse momento no nosso serviço litúrgico, o ato de consagração, onde os membros da igreja local trarão ao gasofilácio aqui diante de nós seus dízimos e ofertas. Aos que se encontram aqui presentes, sendo visitantes, não se sintam constrangidos. Não é uma obrigação sua. Você não tem essa responsabilidade de manter este trabalho, mas sinta-se à vontade. Porque conforme lemos no texto, não é promessa de que você dá 20 e recebe 40, não é? Mas é um fato. É Deus que faz os seus servos prosperarem. Portanto, se você está com os seus bolsos aí, não é? Cheio de bênçãos financeiras, saiba disso. Foi o Senhor que lhe concedeu. Como você tem agradecido ao Senhor, já é outra coisa, não é? Portanto, nesse momento, que você venha com o coração muito alegre e cheio de gratidão, depositar no gasofilácio dízimos e ofertas. Enquanto cantamos o hino 31, o Deus fiel. O hino 32, não é? Bom? Espírito,
criando no céu, tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua missão nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor. Fiel assim. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento, eu peço que o presbítero Menezes dirija o microfone para fazer uma oração agradecendo ao Senhor pela coleta e também já intercedendo pela vida do reverendo Mateus. Oremos, Senhor. Pai Santo, Deus eterno, louvado é o Teu nome, Senhor, pela Tua bondade em nossas vidas. É a Tua bondade que nos tem dado provisão, a Tua providência em nossas vidas, que nos tem sustentados no nosso trabalho, nos nossos negócios. Assim, ó Pai, nosso coração exulta de alegria diante de Ti, ó Pai, porque reconhecemos que tudo vem na Tua mão. Todo dom, toda bênção, tudo que é de bom vem de Ti. E reconhecemos isso trazendo parte daquilo que Te pertence aqui para o serviço dessa igreja e socorro aos necessitados. Que o Senhor venha abençoar cada irmão aqui presente, para que tenham cada dia mais condições de cooperar com o Teu trabalho, com o serviço desta casa, da Tua casa, Senhor. Te peço pelo reverendo Mateus, que o Senhor venha abençoá-lo, que ele venha trazer a mensagem que vem de Ti, Pai, para os nossos corações, concluindo aqui o seu estudo e que nos incentive a ser uma igreja de pessoas missionárias, evangelistas, para que possamos fazer, de acordo com a Tua graça, Pai, diferença nesta comunidade, diferença nesse bairro, sendo cada um evangelista, um missionário, buscando, através da Tua palavra, convencer os pecadores e trazendo assim, Pai, os Teus eleitos a esta casa, a Tua casa, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor. Amém, irmãos. Boa noite. Graça e paz. Já vou intercedendo por mim, que você já percebeu que minha voz não está lá essas coisas, tá? Então, vou pedindo ao Senhor graça pela minha vida. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Tivemos ontem um tempo maravilhoso e hoje também quem esteve aqui na Escola Bíblica Dominical, onde a gente pôde falar um pouco sobre a contextualização e todas as realidades envolvendo o passado das missões e principalmente aquilo que o Senhor
tem esperado de nós hoje, né? As oportunidades e os desafios que nós temos hoje ao analisar a nossa cultura, analisar a realidade da nossa cidade. Então, realmente foi um tempo, pessoalmente, para mim, bastante abençoador estar aqui com vocês. Mas, meus queridos, como uma leitura preliminar, eu gostaria que você pudesse abrir comigo a sua Bíblia, o Salmo de número 67, para que nós possamos entender um pouco sobre a definição e o propósito da missão da igreja. Enquanto você está procurando o texto, eu gostaria de contar um pouco, um relato, na verdade, de um livro que eu gosto, né? Não sei se você conhece, mas o livro Alice no País das Maravilhas, que em certo momento desse livro, a protagonista da história, ela chega em uma bifurcação, né? Um caminho onde ele se divide em dois. E lá naquele momento ela encontra um gato, e ela, mais ou menos, o diálogo que ela tem com esse gato é o seguinte: ela olha para o gato e diz o seguinte: olha, você pode me dizer, por favor, qual o caminho que eu devo tomar a partir de agora? Porque uma bifurcação, ela é um dilema. E todos nós aqui, na nossa vida, nos encontramos em dilemas, grandes ou pequenos. Momentos onde a vida nos coloca em situações que nós precisamos escolher para qual caminho nós devemos andar. Alice pergunta isso ao gato, e o gato diz o seguinte: olha, isso vai depender do caminho aonde você quer chegar, vai depender do seu destino. E Alice responde: olha, isso daí não me importa muito, eu não pensei muito sobre isso. E o gato então responde: isso com certeza vai fazer com que você caminhe bastante. E se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho é válido. Diante dessa realidade, irmãos, olhando hoje para a nossa vida, para o nosso chamado, eu queria que você pensasse um pouco sobre isso. Você nessa noite, pessoalmente, você sabe para onde você está indo? Você sabe para quem e por que Deus salvou você e te chamou? Você sabe o propósito pelo qual o Senhor te colocou nessa igreja, te transportou do reino das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor? Você sabe por que hoje você é chamado de povo de Deus, você faz parte do povo de Deus? Cada uma dessas perguntas, elas precisam ser pessoalmente respondidas por nós. Do contrário, assim como Alice na história, nós podemos perder muito tempo de nossas vidas. Nós podemos tomar caminhos que vão nos levar para destinos totalmente diferentes daqueles que o Senhor tem preparado para nós. E nós sabemos que o tempo de nossa vida aqui nesse mundo é um tempo limitado. Nós não temos anos nem tempo suficiente para gastarmos e desperdiçarmos as nossas vidas com coisas que não são importantes, com coisas que não refletem a glória de Deus. Por isso, quando nós olhamos a Escritura, nós percebemos que, diante do nosso propósito e chamado antes dele, em forma de pressuposto, está o chamado de Deus, ou estar a missão de Deus, estar aquilo que Deus está fazendo nesse mundo. E eu acredito, pessoalmente, que nós não podemos sair daqui desse lugar, nessa noite, sem estarmos conscientes daquilo que o Senhor nos chamou e, principalmente, daquilo que Deus está fazendo no mundo. O Salmo de número 67, como a leitura preliminar, diz o seguinte: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem nas nações, pois julga os povos com justiça e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, a terra deu seu fruto,
E Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Que Deus nos abençoe, todos os confins da terra o temerão. Nós percebemos por meio da teologia do Antigo Testamento de que parece que às vezes o alcance internacional da graça de Deus por meio do seu Evangelho revelado lá no Antigo Testamento, parece que às vezes esse aspecto do que Deus está fazendo no mundo passa a se desperceber diante dos nossos olhos. Parece que é como se o desejo de Deus naquele momento fosse apenas trabalhar com Israel, apenas juntar o seu povo e fazer ali a sua aliança, o seu pacto, e aí a partir de um desenvolvimento progressivo, a gente percebe na revelação no Novo Testamento como se houvesse uma virada de chave. E aí antes, Deus que só trabalhava com Israel, Ele agora se lembra que há outros povos. Ele agora então se lembra que há outras nações dos gentios a serem alcançados. No entanto, quando nós olhamos a Escritura de forma holística, nós percebemos que o caráter, a iniciativa do que Deus está fazendo no mundo não foi só apenas trabalhar com Israel, pelo contrário. Nós percebemos que as fronteiras de Israel não eram suficientes para comportar a maravilhosa graça de Deus, que tinha o objetivo de alcançar o mundo inteiro. Quando nós lembramos do chamado que Deus dá e concede a Abraão, lá no início, em Gênesis capítulo 12, você conhece o texto, Deus diz a Abraão que Ele vai tirar ele da sua casa, da sua parentela, e por meio da sua vida, da sua família, você lembra o texto, todas as outras famílias da terra serão abençoadas. Então, desde o início, desde Gênesis, nós percebemos que o movimento que Deus está fazendo na história é um movimento de congregar não apenas um único povo, chamado Israel, mas é congregar todas as nações como um único povo espiritual, para que ele possa demonstrar por meio desse relacionamento pactual que ele é um Deus real, que ele é um Deus verdadeiro, que ele é um Deus que cuida do seu povo. E nós temos visto, eu pessoalmente, com muita alegria no meu coração, tenho percebido que recentemente em todo o nosso país diversas iniciativas missionárias têm acontecido. Muitas igrejas têm se despertado, muitas agências missionárias, e ver a disposição de muitos irmãos a participar daquilo que Deus está fazendo no mundo é algo bastante encorajador. No entanto, como nós temos falado durante esses dois primeiros momentos aqui com os irmãos, nós precisamos entender que quando se fala sobre missões, porque eu ainda não conheci um crente que não gosta de missões, ou uma igreja que não gosta de missões. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de falar sobre isso. No entanto, como outras áreas da teologia e da revelação bíblica, nem sempre todo mundo está falando da mesma coisa. Nem sempre, quando nós estamos falando sobre a missão de Deus, a missão da igreja, nem sempre todo mundo está falando a mesma coisa, apesar de usar o mesmo termo. Isso precisa ficar enfatizado nessa noite. Apesar, então, de todo esse crescimento missionário no nosso país, infelizmente as pessoas têm colocado o chamado missionário ou a missão da igreja como algo muito super expansivo. O que é isso? As pessoas têm colocado muitas outras coisas dentro da missão daquilo que Deus quer fazer no mundo. E mais na frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre o que Deus quer que nós façamos. Será que Deus quer que nós façamos todo tipo de coisa boa nesse mundo? Será que a nossa responsabilidade como igreja é trazer alívio ao sofrimento daquele que sofre? Será que a nossa responsabilidade e missão como igreja se enquadra naquilo que muitos dos governos hoje não estão fazendo e muitas igrejas estão fazendo? De forma mais prática, será que é a nossa missão abrir poços artesianos para comunidades que não têm água hoje? Será que é e faz parte da nossa missão como igreja trabalhar pela conservação ambiental? Será que é essa a nossa responsabilidade? Queria que você pudesse agora ler comigo o Salmo de número 96, para que possamos perceber aqui já no saltério
a forma como o salmista descreve essa missão de Deus em alcançar todo o mundo. Veja o que diz o Salmo 96. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem ao Senhor todas as terras. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória. Entre todos os povos, as suas maravilhas. Ele dá então a causa, o motivo. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Ele é mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e entrem nos seus atos. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade e tremam diante dele todas as terras. Digam entre as nações, reina o Senhor. Pois ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo e tudo que nele há. Cantem de alegria todas as árvores do bosque. Pois na presença do Senhor, o que vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade. O meu ponto nessa noite, meus irmãos, é demonstrar para nós que há um fundamento para a missão da igreja. Antes da gente pensar no alívio do sofrimento das pessoas, antes da gente pensar no caráter soteriológico ou caráter de salvação da missão, porque isso é muito importante, nós sabemos que nós devemos nos envolver de forma pessoal e corporativa naquilo que Deus está fazendo no mundo para que pecadores possam ser salvos. Nós sabemos que um dos interesses do Senhor é de fato trazer os seus eleitos para junto de si. E é por essa causa que nós militamos. É por essa causa que nós nos juntamos semanalmente. No entanto, essa não é a causa principal. A salvação de pessoas, o alívio do sofrimento das pessoas, não é a causa principal da missão da igreja. Não. Como o texto vem nos mostrando, ele diz que a causa principal daquilo que nós militamos como igreja não é o alívio do sofrimento das pessoas, mas é a glória de Deus. É o conhecimento de Deus que deve se expandir e ir até os confins da terra, que precisa ser o combustível para que eu e você possamos trabalhar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se o nosso fundamento principal é apenas salvar as pessoas, a gente vai desanimar. Porque eu acredito que você, que já teve algum contato com qualquer tipo de ser humano, você sabe que as pessoas são difíceis. Elas são difíceis como você é difícil. E, infelizmente, a gente às vezes tem uma visão romântica demais das coisas e nós achamos que o que as pessoas precisam nesse mundo é apenas de oportunidades. As pessoas não são salvas porque elas não conhecem a Deus, porque elas não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus. As pessoas estão sofrendo hoje em diversos lugares do mundo porque elas não tiveram as mínimas possibilidades e oportunidades para terem a sua história mudada. No entanto, quando a gente começa a trabalhar com as pessoas, nós percebemos que não é apenas a falta de oportunidades. Nós somos enviados, chamados, concebemos oportunidades, cuidamos das pessoas. No entanto, a gente vai percebendo com o tempo que há um aspecto espiritual das coisas, que não é apenas a falta de conhecimento teológico ou bíblico, mas é porque no final das contas muita gente não quer, de forma deliberada, rejeita o Evangelho e Jesus Cristo, nosso Senhor. E se o nosso fundamento de nossa missão local aqui em Fortaleza, ou em missão em qualquer outro lugar, é apenas levar a oportunidade para as pessoas, no momento que elas disserem não, no momento que elas não agradecerem todo o nosso esforço, a gente desiste, a gente volta,
a gente se cansa. Como diz o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem. Sabe por quê? Porque em algum momento de nossa vida a gente vai se cansar. Se a gente não estiver fundamentado, de fato, naquilo que é real, naquilo que Deus espera de nós. Então, assim como a nossa teologia é uma teologia teocêntrica, a nossa prática missionária precisa ser também teocêntrica. Nós precisamos, antes de tudo, ir até as comunidades, as periferias de nossa cidade. Precisamos ir até os confins do mundo, como diz a palavra de Deus, em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra, porque Deus é digno de ser conhecido. Porque a sua glória e o conhecimento de quem Ele é o que é necessário e fundamental para aqueles que ainda não conhecem a Deus. E pensar e agir dessa forma, meus irmãos, vai fazer toda a diferença de nossa prática missionária. Porque eu poderia chegar aqui nessa noite e colocar várias fotos de coisas terríveis que nós vemos no sertão, por exemplo, ou nos outros lugares que eu fui. E aí então comover os irmãos, ver a dificuldade, ver as pessoas sofrendo. E nós poderíamos então ter uma motivação e movimento missionário. No entanto, ao olhar para as Escrituras, eu reconheço que essa não é a vontade de Deus. Ao olhar para as Escrituras, nós percebemos que, antes do aspecto de salvação, o Senhor, então, deseja demonstrar que as pessoas precisam conhecê-lo para adorá-lo. Há um livro que eu, pessoalmente, gosto muito e quero indicar para você, que se chama Alegrem-se os Povos. E no início desse livro, John Piper, ele diz o seguinte, já no primeiro parágrafo, ele fala o seguinte, preste atenção. As missões não são o alvo fundamental da igreja. A adoração é. As missões existem porque não há adoração. A adoração é fundamental, não as missões. Porque é Deus que é essencial, não o homem. Quando esta era se encerrar, os incontáveis milhões de redimidos estiverem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Elas são a necessidade temporária. A adoração, porém, permanece para sempre. A adoração é, portanto, o combustível e a meta das missões. É a meta das missões porque nelas, simplesmente, procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. O alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade de Deus. Meus irmãos, pensar e agir dessa forma nos faz entender que antes da gente sair para ganhar o mundo inteiro para Cristo, nós precisamos primeiro desenvolver uma vida de adoração. Uma vida que nos motive a ir até os povos perdidos precisa ser o relacionamento profundo e duradouro que nós temos com o Senhor. Esse é o ponto de partida. Despertar nós como igreja para compreendermos aquilo que Deus está fazendo no mundo. O mundo que o Senhor criou é o palco da redenção. O mundo que o Senhor criou é o palco onde é desenvolvido todo o conhecimento da sua glória e, posteriormente, a salvação dos pecadores. Quando Jesus, em certo momento, ele é interrogado pelos fariseus, perguntam a ele qual é o grande mandamento, ele diz, olha, o mandamento ele pode ser resumido em 2 apenas, e você sabe o texto, amar a Deus, não é? E amar ao próximo. Nós sabemos que não foi de forma casual que a ordem foi colocada ali. De forma intencional, Jesus diz, olha, primeiro se ama a Deus. Primeiro se conhece a Deus, primeiro se glorifica e se adora a Deus. A partir daí, então, nós podemos pensar em alcançar outras pessoas, em aliviar o sofrimento das pessoas. Porque se nós invertermos a oração, se nós primeiro trabalhamos para que outros sejam salvos, antes de amarmos a Deus, nós começaremos a amar as pessoas de forma idólatra. Nós começaremos a amar o próximo de maneira incorreta. Porque o verdadeiro amor para com o próximo só pode ser experimentado e vivenciado se primeiro nós desfrutarmos do que é o amor do Senhor.
O que Deus espera de cada um de nós? É Deus que precisa ser o alvo de todo o amor, afeto e nossa devoção, para a partir daí possamos pensar em missão. Eu defendo então que uma igreja se torna missionária, engajada, militante, a partir do momento que ela tem uma vida profunda de adoração com o Senhor. Assim como o profeta Jeremias, em certo momento, disse que se ele não pregasse é como se um fogo queimasse em seus ossos. É isso que precisa acontecer com a nossa vida de adoração. Piper então demonstra que a atividade missionária somente será eficaz biblicamente se os missionários se tornarem adoradores antes de qualquer coisa. E aqui eu quero dizer para você que há outras formas de se servir a Deus, há outras formas de nos envolvermos na empreitada missionária. No entanto, se tais momentos ou tais movimentos não buscam exaltar a glória de Deus, me escute, a gente vai desistir, a gente vai desanimar. Então, apesar do Brasil hoje, na próxima pesquisa missionária mundial, o nosso país, irmãos, ele será o segundo país que mais envia missionários no mundo. Hoje, perdemos apenas para os Estados Unidos. Em terceiro lugar está a Coreia do Sul. E é motivo da gente se alegrar bastante, é claro. No entanto, apesar do Brasil enviar muitos missionários todos os anos, os nossos missionários voltam de forma precoce. Voltam desanimados por vários motivos, vários. Mas um dos principais motivos é a falta de preparação. É a falta de uma teologia missionária e missiológica robusta, que coloca o Senhor como o centro de nossa atividade. Porque se a gente vai apenas fazer atividade humanitária, nós temos o governo para fazer isso. Nós temos as ONGs para fazer isso. Porque a nossa missão consiste de outra coisa. E aí agora eu quero caminhar para o nosso texto, para a gente ir já para o final. Vamos ler lá em Mateus capítulo 28, 18 ao 20. Um texto famoso que nós acabamos imaginando que é como se aqui fosse o único lugar onde Jesus fala sobre missões, onde a Bíblia fala sobre missões. No entanto, a grande comissão ela é apenas a cereja do bolo. Como nós percebemos, o próprio Antigo Testamento tem falado muito sobre isso. Quando nós olhamos, por exemplo, quando Naamã, o sírio, ele é convertido, ou ele conhece ao Deus Yahvé já no Antigo Testamento, com aquela jovem escrava que ela fala, então, vemos Ruth, vemos Raabe, vemos diversas outras pessoas no Antigo Testamento que não faziam parte da nação de Israel, mas que elas de alguma forma já tinham sido alvos da graça de Deus. Percebemos que o Antigo Testamento possui momentos específicos e claros, demonstrando para nós o seguinte, ou mostrando para o povo de Israel, ei, prestem atenção. Prestem atenção que a bênção que vocês receberam não é só para vocês. Todas as famílias da terra precisam ser alcançadas. O Senhor é claro sobre isso. Ele vai nos demonstrando isso através do Antigo Testamento, mostrando através da vida do grande missionário Jonas, não é verdade? Que é enviado para pregar uma nação pagã, e a despeito da sua pregação, da sua motivação, Deus fez uma grande obra. Isso nos ensina que Deus não precisa de nós, mas Ele nos dá o privilégio e a oportunidade de nos chamar para trabalhar com Ele. Meus irmãos, você que tem criança em casa, você vai entender o que eu vou dizer. Sabe quando você tem uma criança pequena, e aí você quer envolver a criança em algum trabalho doméstico? Você vai lá, bota a criança para lavar a moto, a bicicleta, o carro, lavar a louça, lavar o chão. Nós sabemos e vemos que a criança não está fazendo direito, ela não consegue fazer. Mas aí você até pode refazer de novo o trabalho. Mas você quer que a criança participe, seja seu filho, seu sobrinho, não importa. Porque você tem deleite em fazer com que aquela criança ela participe daquilo que você está fazendo, porque a criança se sente importante, ainda que ela faça tudo errado. Eu acho que é mais ou menos aquilo que nós fazemos dentro do reino de Deus. O Senhor não precisaria de nós, mas Ele nos convida, Ele nos chama a participar.
E Ele, como Pai amoroso, Ele nos dá o privilégio de podermos participar, ainda que façamos de forma imperfeita. Ainda que façamos, Ele precise consertar nas realidades eternas. Mas Ele deseja que a gente participe. O texto de Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, fala o seguinte: Jesus se aproximou e falou dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Jesus então encoraja os seus discípulos, os apóstolos, e nos encoraja nessa noite, dizendo o seguinte: olha, não tenham medo. Vocês não precisam ter medo, porque o Deus que criou todas as coisas me concedeu a autoridade e eu repasso essa autoridade para vocês. Vocês podem ir sem medo, porque eu vou fazer com que vocês se lembrem da palavra que eu tenho colocado no coração de vocês. E à medida que vocês falarem e os eleitos forem encontrados, então eu vou me alegrar disso e vou trazer eles para o meu rebanho. Eu poderia fazer de outra forma. Deus poderia fazer de outra forma. Mas Ele tem convidado eu e você para devotarmos a nossa vida em algo que de verdade vai fazer diferença nesse mundo. Dessa forma eu queria desafiar e encorajar você que, se você não está envolvido de forma pessoal e direta ou indireta na grande comissão, você pode estar fazendo muitas coisas importantes na sua vida. Você pode estar estudando, trabalhando, se envolvendo em atividades, mas se você não está fazendo aquilo que Jesus comissionou você a fazer, você está perdendo tempo. Porque tudo mais que nós estamos devotando à nossa vida, meus irmãos, vai passar. Tudo. No entanto, o resultado daquilo que Deus está fazendo agora terá um impacto na eternidade. Nós somos chamados a termos esse privilégio e o mesmo deleite que o Senhor tem. Quando Ele diz: olha, toda a autoridade me foi dada, então por causa disso vocês vão, façam discípulos de todas as nações. E de que forma esses discípulos são feitos? Não são discípulos segundo a nossa imagem, não é isso. Geralmente a gente pensa isso, né? Igrejas que têm movimentos de células e discipulado, geralmente é assim, né? Caminha uma pessoa e o discípulo vira a imagem do outro, vira a imagem do discipulador. Onde o discipulado ele não pode fazer nada, se ele vai procurar um trabalho, tem que ter a permissão, se ele vai estudar, tem que ter a permissão do líder, aquela coisa toda. Não é isso que a gente está falando. A ideia do texto é que os discípulos, eles são feitos conforme a imagem de Jesus. Não é conforme a nossa imagem, não é conforme aquilo que nós queremos ou desejamos, mas é conforme a imagem do Senhor. Ele diz que esses discípulos, eles têm que ser feitos em todas as nações, ou seja, todas as igrejas locais, não importa o tamanho, não importa o poder financeiro, não importa os dons, todos nós devemos estar engajados com o processo de fazer discípulos em todos os lugares. Eu pessoalmente acredito, e é o que eu tenho tentado passar para a minha igreja, que todas as nossas programações, tudo o que nós fazemos como igreja, precisa ter o fundamento e o objetivo de fazer discípulos. Todas as nossas programações. Porque essa é a nossa missão. Foi para isso que nós somos chamados. Você, de forma pessoal, foi chamado para isso. Nós, como povo de Deus, de forma cooperativa e corporativa, fomos chamados para isso também. E esses discípulos são feitos quando eles são batizados. É o que vai acontecer hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus diz: ensinem-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. Então a nossa missão como igreja é simples. É apenas fazer discípulos de Cristo. Entenda, eu não estou aqui dizendo que outras atividades não podem ser realizadas. Eu até faço essas atividades. Mas acontece que no afã de fazermos muitas coisas, nós perdemos e deixamos de fazer o que é o principal. Sabe aquela imagem de alguém que está rodando os pratos assim, sabe, irmãos, e fica segurando várias coisas, né? Pronto, eu sou essa pessoa. Quero fazer tudo. Aí acaba não fazendo nada direito, né? Infelizmente, a maior parte das igrejas são assim também. Elas têm várias atividades. E atividades boas. Coisas que glorificam a Deus. Coisas que o seu momento e o seu tempo
de fato, podem contribuir para a missão. Mas se a gente, um exemplo, se a gente está tendo o nosso momento de artesanato, temos o nosso momento de pequeno grupo, se nós temos o nosso momento de assistir filme com a UNP, entenda? Todas essas coisas são más? Não são. Elas não são ruins em si mesmas. No entanto, se essas atividades elas não estão apontando para aquilo que Deus quer de nós estamos perdendo tempo, recursos e voluntariado. Então eu queria defender nessa noite que toda a nossa motivação e empreitada, meus irmãos, precisa ser no direcionamento de fazer discípulos de Cristo. E esses discípulos acontecem pelo contato humano, pelo contato orgânico entre os membros da igreja, onde outros são alcançados, evangelizados, e aqui no seio da igreja essas pessoas são capacitadas para serem enviadas e encontrar outros perdidos. Essa é a nossa responsabilidade, a nossa missão. E Jesus finaliza isso no texto dizendo o seguinte: eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele nos dá a missão, Ele nos diz o que temos que fazer, mas Ele não nos manda sozinhos. Deus nunca nos manda sozinhos para realizar alguma tarefa. Mas Ele diz que Ele vai estar conosco. A presença ininterrupta de Jesus de Nazaré está com a sua igreja, à medida que ela está militando e trabalhando para que discípulos possam ser formados. Então, que nessa noite nós possamos pensar e meditar sobre isso. Como eu falei no início da nossa história, quando Deus lhe colocar em uma bifurcação, em um dilema, que é isso que a ideia é, dois caminhos, que você possa se lembrar aonde você quer chegar. Que a sua missão, o seu chamado, o seu propósito seja o mesmo daquele que Deus está fazendo no mundo. Sua glória é conhecida entre todos os lugares e mais discípulos segundo a sua imagem, que estão sendo ensinados e enviados. Esse é o seu chamado. Essa é a sua missão. Essa é a nossa missão como igreja. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque a despeito das minhas limitações físicas nessa noite, o Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Sabemos que o Senhor não precisaria de nenhum de nós para completar a tua missão, aquilo que o Senhor está fazendo nesse mundo. Mas o Senhor nos chamaste, Pai, para participar de forma privilegiada. Então que nessa noite, Senhor, os nossos olhos possam ser abertos, nosso coração possa ser despertado, Pai, para as oportunidades que o Senhor tem colocado no nosso caminho, para que mais e mais pessoas te conheçam a tua glória, sejam verdadeiros adoradores teus, que elas sejam salvas, que esse mundo possa ser transformado, não por movimentos políticos, Senhor, não pela força do nosso braço, não pela nossa ação social, porque nós sabemos que os homens precisam ser transformados de dentro para fora. A mudança que nós precisamos é te conhecer, e tu nos transforma de dentro para fora. Então faz isso conosco nessa noite. Muda a nossa vida, o nosso coração. Nós reconhecemos, Senhor, que parte daquilo que nós não fazemos não é porque a gente não sabe, Deus. Na verdade, Senhor, é porque a gente tem pouco interesse. Então nos perdoa. Coloque em nós um interesse genuíno, para que a tua missão seja a nossa missão. Assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que foi lido pelo reverendo Mateus, agora no final, é oportuno para o momento que teremos agora. Teremos a administração dos sacramentos no culto solene.
E óbvio que primeiramente teremos a administração do sacramento do batismo, porque os irmãos que serão batizados e admitidos já poderão logo após cear, não é? Participar da mesa da comunhão, a mesa do corpo e do sangue de Cristo, não é? Bom, me permitam nesse momento, antes de iniciarmos as instruções de profissão de fé e batismo para os queridos da igreja, nomear, né, os irmãos que serão recebidos por profissão de fé e batismo nesta noite. Eu vou chamá-los pelo nome completo, ok? Conforme eu for chamando os irmãos, vocês vão se colocando aqui de frente para mim, tá bom? Aí no final, quando eu pedir para os irmãos se virarem para a igreja, será um momento onde será lido um texto bíblico rogando as bênçãos do Senhor sobre vocês, não é? Junto com o povo de Deus. Bom, eu quero chamar então, sem mais delongas, aqui a irmã Ana Beatriz Carvalho de Nojosa Lopes. E em seguida a irmã Ana Rebeca Nojosa Aires. Não é? São da mesma família. Nojosa, vocês já perceberam, né? Temos agora também irmãos que também são da mesma família, né? Em primeiro lugar, o irmão Davidson de Oliveira Souza, e na sequência sua esposa, irmã Jéssica Brenda Paiva Ribeiro, e na sequência a irmã Daphne Kelly de Oliveira Souza. São da mesma família, Davidson, Jéssica e Daphne. Esses são os irmãos que nessa noite farão profissão de fé e batismo. Estão presentes aqui os professandos diante do conselho da igreja, diante do púlpito, não é? E eu quero dirigir aos mesmos, né? Me permitam agora tirar os olhos dos irmãos e olhar para vocês, tá bom? Eu preciso introduzir aqui o que envolve o ato de professar fé e ser batizado. Tudo bem? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ordenou que nós, os seus servos, não é? Fôssemos um só corpo nele. Agora, unidos uns aos outros, pela profissão da mesma fé e pela esperança das mesmas promessas gloriosas. E visto como vocês estão aqui, né, presentes para professar publicamente a fé, eu quero animá-los, né, exortá-los a responder as seguintes perguntas. Ai, pastor, não estava preparado para isso. Calma, vocês vão ouvir as perguntas e vão refletir nelas, né? Há tempo para isso, alguns segundos. Perguntas. Vocês creem no único e verdadeiro Deus, distinto em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o qual do nada fez o céu, a terra e tudo que neles há, e os mantém governando todas as coisas, de modo que nada pode acontecer sem que seja da sua divina vontade? Muito bem, responderam muito bem. Vocês reconhecem que foram concebidos e nascidos em pecado, que por natureza vocês são inteiramente incapazes de praticar o bem, inclinados para o mal, e que tendes muitas vezes pecado por pensamentos, palavras e obras, achando-se de tudo sinceramente arrependidos. Vocês pedem perdão a Deus? Muito bem, vou ouvir o sim de vocês. Vejam, o fundamento da fé de vocês encontra-se unicamente no sacrifício consumado de Cristo na cruz, na eficácia da sua contínua intercessão no céu e nas promessas que deixou nas Sagradas Escrituras? Vocês creem que o Senhor Jesus Cristo, sendo o eterno Filho de Deus, movido de compaixão pela desgraça, sorte da nossa raça, fez-se filho da Virgem Maria, verdadeiro homem, pelo poder de Deus,
para tornar-se o único Redentor e Salvador dos homens, que ele cumpriu os preceitos da lei divina pela sua vida imaculada, e na hora da sua morte na cruz, deu uma satisfação completa pelos pecados de seu povo, que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos em sinal de estar satisfeita a justiça divina, e que, tendo subido ao céu, alcançou por sua intervenção o salvamento dos que nele creem. Muito bem, vocês fazem parte desses, né? Vocês creem também na necessidade de uma vida nova e santa para agradar ao Senhor e provar a sinceridade da vossa fé, e prometem fazer toda a diligência, olha aqui, atenção nisso, para obedecer aos preceitos de Deus contido nas Sagradas Escrituras, invocando sempre para este fim o auxílio do Espírito Santo, sem o qual não podeis cumprir estes votos com fidelidade. E por fim, vocês prometem mais que, como membros desta igreja, vos submetereis à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para seu ensino e governo. Muito bem. Desse modo vocês acabam de entrar em solene pacto, meus irmãos. Olha que bênção. Isso é real. Em que o Senhor promete ser o vosso Deus, olha isso, e da vossa posteridade. E vós o aceitais como único Deus e prometeis pertencer-lhes, ou seja, vocês são dele e ele é de vocês. Desse modo, meus irmãos, eu convido aqui à frente, vocês, para estarem aqui na fila, certo? Para serem batizados. Eu quero pedir agora que vocês subam aqui, por favor. E eu vou chamando pelo primeiro nome, se vocês me permitem. Tudo bem? Aqui não vamos ter confusão, né? Os nomes são diferentes. Tá bom? E eu agradeço o presbítero Edson que está aqui pertinho, né? Para, então, me auxiliar nesse momento de batismo. Tá bom? Então, Beatriz, por favor. No caso, não, primeiro nome, né? Que é Ana Beatriz, Ana Rebeca. Aí se for chamar Ana, será Ana Beatriz, né? Ana Beatriz, eu te batizo em nome. Ana Beatriz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Ana Rebeca. Ana Rebeca, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Jéssica, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Davi, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bênção, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, queridos irmãos, nós, oficiais e os demais membros dessa igreja, nós recebemos você de maneira cordial e jubilosa em nossa comunhão. E nós suplicamos, sabe o que nesse momento? O auxílio de Deus, para que nós possamos juntos, não somente vocês, não sozinhos, nós e vocês, possamos procurar o bem-estar temporal e espiritual comum entre nós, como discípulos do Senhor, buscando fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, o povo de Deus. Amém? Eu peço que vocês então se virem à igreja enquanto os irmãos se colocam de pé. Nós rogamos através de uma oração, mas antes da oração, a leitura de Hebreus 13, 20 e 21.
Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Deus da paz, que tornou a fazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. E todos digam amém. Oremos. Santo Deus e amado Pai, abençoe os nossos irmãos aqui, que nesse momento recebemos com jubilosa alegria na comunhão dos santos, da tua igreja visível aqui, que se encontra testemunhando essa pública profissão de fé e o batismo dos nossos amados que estão aqui presentes. Seja com eles e seja conosco, para como peregrinos possamos então caminhar em direção à eternidade. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor, oramos. Amém e amém. Amados, podemos assentar. Eu ia cumprimentá-los, mas vou cumprimentar. Vou aproveitar que os presbíteros estão de pé, só os presbíteros mesmo, vocês podem continuar sentados. Nós vamos agora à mesa da comunhão, tudo bem? Então eu convido os presbíteros e o pastor Mateus aqui para nos dirigirmos aqui em frente à mesa, onde os elementos estão servidos. Meus irmãos, em Mateus capítulo 26, do versículo 26 ao 30, está escrito: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco para o reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém. Meus amados, esse é o texto que lemos eventualmente quando temos a administração do segundo sacramento, a ceia do Senhor. Sacramento que os irmãos recém-admitidos participarão juntos conosco. Algum visitante que está presente talvez não tenha ciência do como posso participar do sacramento na igreja presbiteriana. Eu sou visitante, sou de uma igreja evangélica, eu posso participar? Sim. Muito embora você deve atentar para algo. Se você não desfruta de plena comunhão da igreja a qual você faz parte, trocando em miúdos, se você está em disciplina, se você tem algo que o impede de participar da ceia lá, certamente aqui não é o lugar no qual você deve participar. Porque você deve pensar assim: mas eu não posso lá, mas aqui eu posso. Bom, talvez você não entenda, é um sacramento. Por isso o apóstolo Paulo disse na epístola à igreja em Corinto, no capítulo 11, alguns bebem para condenação. É um sacramento e se o crente participa deste sacramento, ele será abençoado espiritualmente e realmente. Por isso os puritanos, por isso João Calvino chamava o sacramento, este que nós estamos agora tratando do mesmo,
o sacramento do corpo e do sangue, pois devemos levá-lo muito a sério. Desse modo, se você desfruta de plena comunhão na denominação a qual você faz parte, sendo uma igreja irmã, uma igreja evangélica, participe. Os irmãos da igreja aqui já sabem, essa não é uma mesa fechada para a igreja presbiteriana Cairóis, ou para a igreja presbiteriana do Brasil. É a mesa do Senhor. O próprio Cristo espiritualmente serve aqui para nos abençoar. Desse modo, não deixe de participar. Porque você pode pensar: pastor, eu sou tão pecador, não sou digno. E quem é, não é? Quem é digno de se dirigir à mesa do Senhor? A resposta para essa pergunta é o silêncio. Porque nenhum de nós somos. Nenhum de nós. Mas pelos méritos de Cristo, sim, nós participamos. Não é? Portanto, vamos participar. É um tempo onde de maneira solene você lembra dos seus pecados. Mas é um tempo onde de maneira solene você também rejubila, você se alegra, pois Cristo fez isso por você. Desse modo, vamos celebrar o Senhor. Quero convidar o reverendo Mateus para fazer uma oração, abençoando os elementos. E após a oração, o presbítero Menezes e o presbítero Edno servirão a igreja. Tudo bem? E enquanto eles servem, nós cantaremos o cântico Isaías 53, que nos lembra exatamente do que Cristo cumpriu na cruz em favor dos seus eleitos. Reverendo? Amém. Meus irmãos, nesse momento solene é importante nós nos lembrarmos que nós não estamos apenas nos alimentando de pão e de vinho, né? Mas que de fato a presença espiritual de Cristo está na mesa. E que, como já foi falado aqui, essa não é a mesa da culpa, mas é a mesa do perdão. É a mesa da reconciliação, é a mesa da graça. Então que nesse momento nós possamos ter em nossa mente e nosso coração tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus fez por nós, naquela cruz, no passado, trazendo a memória daquilo que aconteceu lá na Páscoa do Antigo Testamento. Possamos orar. Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti nessa noite. Te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, Pai. Porque assim como aconteceu com o Senhor, naquele dia com os discípulos no caminho de Emaús, foi no momento do partir do pão, que os olhos deles foram abertos diante da realidade manifestada de Jesus de Nazaré. Ó Deus, que semelhantemente nessa noite, ao nos alimentarmos do pão e do vinho que representam aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, nós possamos também ter as nossas escamas espirituais de nossos olhos caídas por terra, Senhor. E que, como um meio de graça, a Tua graça possa ser transportada ao nosso coração, que ao nos alimentarmos desses elementos separados e consagrados a Ti, Senhor, nós possamos ter a nossa fé, Senhor, encorajada, nossa vida espiritual aprofundada em Ti, Senhor. Nós oramos assim, Pai, faz a Tua vontade, abre os nossos olhos, Senhor. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.